de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Versículo 17, para ser breve. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o puseste? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? E essa é a 3ª vez que alguém diz: se o Senhor estivesse aqui, ou o Senhor poderia ter evitado que ele morresse. Ninguém em nenhum momento pensou que ele pudesse o quê? Ressuscitá-lo, mas apenas que ele não tivesse morrido. Continuando. 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus realizara. E no capítulo 12, no versículo 9, diz assim: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Estende a mão para cá.
Baixa a mão só um pouquinho. A minha mãezinha também está aqui hoje. Eu falei da minha irmã, levanta a mão, minha mãezinha, olha que linda. Amém? O nosso bebê veio para a gente cuidar mais um pouco dela, levar no médico, fazer exame, né? E está aqui conosco. Deus abençoe minha mãe. Olhe por mim agora. Jesus. Ah, Deus, como Tu és lindo. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Por mais uma noite que esteve conosco. Por nos permitir acordar e respirar. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela paz que excede todo entendimento, pela Tua presença no momento da angústia. Obrigado, Deus, pelos meus irmãos que estão aqui, por quem nos assiste através da live, que agora, depois de cai e volta, em nome de Jesus agora vai até o fim. Obrigado, Deus, pela Tua presença, Senhor, tão maravilhosa e quase palpável nessa manhã. Por favor, Deus, que não seja eu, mas que seja o Senhor a falar com a Tua igreja, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Aleluia. Quem já conhecia esse texto, diga amém. Esse foi do livro de João, do Evangelho escrito por São João. Foi o último grande milagre descrito por João nesse texto. Nos 21, se eu não me engano, capítulos de João, aqui no 11, ele descreve o último grande milagre feito por Jesus, Pilon, e diga-se de passagem, não foi qualquer milagre. Foi um milagre grande ou não foi? Nos outros capítulos seguintes, nós vamos ver Jesus discorrendo e falando sobre muitas coisas, ensinando sobre muitas coisas. Vamos ver Pedro negando Jesus, vamos ver Jesus sendo crucificado, sendo traído, vamos ver Jesus, muita coisa vai acontecer, mas milagre, no livro de João, esse é o último milagre que ele conta, o último grande milagre que é descrito. Agora, é lógico que lendo, se você ler o texto todo, se você prestar muita atenção, você vai saber, lógico, talvez você já tenha descoberto qual o propósito desse último grande milagre, uma semana aproximadamente antes dele ser traído, morto, crucificado. Uma semana antes da Páscoa, ele realiza este milagre. E eu desde ontem orando, perguntava, Senhor, qual o propósito? Qual o propósito? E Deus colocava no meu coração que o propósito era atrair as pessoas. Era, através de um último grande milagre, despertar a atenção das pessoas, para que elas tivessem pelo menos o desejo de conhecê-lo um pouco mais. Porque, irmão, vamos falar, ressuscitar um cara que já estava morto há 4 dias, decompondo, é para chamar a atenção ou não é? É para as pessoas dizerem, esse aí não é qualquer um, ou não é? Quem já viveu grandes milagres? Quem já viveu? A outra pergunta que eu fazia, e Deus colocava no meu coração, essa talvez para muitos foi a última chance, a última oportunidade que Ele deu para aqueles judeus acreditarem, se entregarem para Ele. Porque depois disso, só um coração muito endurecido para realmente não se abrir. Então era uma última grande oportunidade para Ele ter, conforme Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas eu também comecei a pensar,
qual o motivo, qual o propósito de muitas vezes nem acontecer e nem ser necessário? Eu espero que na tua vida não seja necessário nada desse tipo para que você acredite em Jesus. Eu espero que não precise que ninguém da sua família morra e depois de 4 dias Jesus vá ter lá que lá ressuscitar para você acreditar nele. Eu creio que tem pessoas que acreditam em Jesus e eu às vezes pergunto: Senhor, por que às vezes uma oração simples, não precisa nem de um milagre não, Laércio, uma oração simples, às vezes está passando por um momento difícil. Quem já passou por um momento difícil? Não é um milagre, não é nada assim desastroso, mas algo que está te incomodando. E aí você faz uma oração e de repente você não está nem pensando: mas a minha oração foi tão simples. E de repente Deus responde. Aí eu fiquei pensando: qual o propósito de uma oração tão simples? O Senhor responder. Para você não esmorecer. Porque vem um momento difícil que não precisa de um milagre. Aí você ora e não acontece. Vem outro momento difícil que não é nada assim extraordinário, mas você ora para que você entenda que Ele está te ouvindo. O propósito é que você saiba que Ele está até nas coisas mais simples da sua vida, até nas coisas mais simples da minha vida, Ele está te ouvindo. Ou não é isso? Diga: o propósito é que você saiba que Ele está te ouvindo. Você sabe aqueles dias, e eu perguntava para Deus uma terceira coisa, aqueles dias que você vem para a igreja, totalmente despretensioso, está tudo bem na sua vida, na sua casa, aí você vem na igreja, você tem um problema que você já até fala: eu não vou nem ligar mais para isso, deixa isso para lá, e você está tentando desencanar, aí você vem para a igreja, e Deus coloca o dedo na ferida. Eu estou pregando, pastor Roy, pastora Cida, pastora Maria, quem quer que esteja aqui pregando, quando começa a falar, o coração já começa a palpitar. Dedo na ferida, já viu? Ou às vezes nem é nada disso, você está em casa conversando um assunto. Quantas pessoas me falam isso? Você está em casa conversando um assunto com seu marido, com seu filho, quando você chega na igreja, o pastor começa a pregar, o irmão começa a pregar, e é justamente o que você estava falando dentro da tua casa. Para que isso? Qual o propósito? Eu falo para Deus: qual o propósito disso? Que relevância isso tem? É para mostrar para a igreja que eu estou com eles em todos os momentos, até quando eles não estão falando comigo, até quando eles não estão pedindo milagre, até quando eles não estão orando por uma coisa simples, eu estou lá de olho, sabendo o que passa na mente, no coração, quais são as preocupações, ainda que eles não me digam nada. Deus é lindo? É ou não é? Tudo tem um propósito, meu irmão. O grande propósito de Deus com todas essas coisas é nos atrair e fazer com que nós o desejemos. É o propósito dele de fazer com que nós queiramos estar próximos, cada dia mais próximos dele. E ele dá sinal, e ele nos dá sinais o tempo todo de que Ele está conosco. O tempo todo. E isso é para que nós desejemos estar com Ele, viver com Ele, estar na casa dEle, no nosso trabalho andar com Ele, agir como Ele age, pensar como Ele pensa, falar o que Ele falaria. É o desejo dEle. Pastor, mas precisava permitir que um amigo, conforme o texto, e não é só esse texto que diz, aquele que ele amava, e quando diz assim, acredito que o termo grego para esse amor seja o philos, não estudei para saber, mas esse amor filo, o amor de amigo, ele tinha uma amizade, uma intimidade. Jesus tinha intimidade com alguns, mais do que com outros? Tinha ou não? Ele amava todo mundo igual ou não amava? Mas ele tinha uma intimidade maior com alguns do que com outros? Tinha ou não?
Tinha. E aí que Lázaro e Marta e Maria, ele tinha amizade, ele tinha intimidade com aquela família. Ele tinha um amor por aquela família, ele demonstrava. Os autores da Bíblia deixaram escrito que ele tinha intimidade, uma relação pessoal com aquelas pessoas que ele amava. Mas ainda que ele amasse aquelas pessoas, conforme o texto, várias vezes foi dito, se ele estivesse aqui, se ele não teria morrido. Marta, Maria, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí os judeus que estavam lá, mas se ele estivesse aqui, como ele curou o cego, não poderia então ter ele não deixado que esse morresse, afinal ele não amava? Às vezes acontecem umas coisas com a gente fala, Senhor, eu te sirvo tanto. Por que isso aconteceu? Né? Poxa, Senhor, eu te amo tanto, tenho tanto zelo. Por que isso aconteceu? Eu tenho tanta intimidade contigo, mas por quê? A gente não pensa assim às vezes? Por que ele deixou Lázaro morrer? Quem sabe sofrer, estava enfermo. Está doente, hein? Vai ver, estava sofrendo, sabe lá que doença tinha, que mal-estar ele sentia. Só o pressentimento da morte, eu não sei quem já pressentiu a morte de perto, eu vi a morte quase me beijar mais de uma vez. Eu sei, o pressentimento é horrível, só de permitir que o amigo, quem sabe, passasse por aquele momento ruim. Pô, mas que amigo é esse? Qual o propósito? Por que vamos mais à frente, por que então ele depois foi lá ressuscitar? Já tinha morrido mesmo, já tinha passado pelo sofrimento, agora estava salvo. Porque já estava salvo antes, na verdade, né? Não é que ficou salvo depois que morreu. O salvo tem que ser antes da morte, amém? E aí mora com Jesus. Agora morreu. Jesus ia morrer por volta de uma semana depois, Lertz. Daqui a pouco eu vou estar com meu amigo vai estar comigo, para que eu vou ressuscitar ele agora? Aí ele vai sofrer de novo, vai viver esse mundo de novo, e aí vai morrer de novo. Para que esse trabalho todo? Deixa ele lá. Ah, mas ele teve pena das irmãs, as irmãs também eram amigas, está chorando. Então, por amor a elas, para reconfortar elas, eu vou ressuscitar. Mas as irmãs também eram salvas, já estavam até consoladas. Quando Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida, elas mesmas dizem, eu sei que o Senhor é, eu sei que o Senhor é o Cristo. E já estavam salvas também, já estavam até consoladas. E no outro texto elas falam, eu sei que nós vamos ressuscitar depois. Estava tudo certo já. Para que deixar o amigo sofrer? Para que deixar as amigas sofrerem? Para depois ressuscitar? Por isso que todo mundo disse, não era mais fácil não ter deixado morrer? Às vezes você diz assim, não era mais fácil eu não ter me deixado passar por isso? Se o Senhor sabia que eu ia ficar firme, então não precisava. Mas é para mostrar para os outros. Às vezes eu passo por coisas, você... Não é porque Deus está com raiva da gente, é para mostrar para os outros. É para ativar a fé dos outros. É para falar para os outros, olha, está vendo como eu amo? Mas apesar de eu amar, eu deixo passar algumas coisas ainda. Não se engane. Há uma batalha invisível mais terrível nesse exato momento lá nas regiões celestiais. Tem uma batalha pior do que a de Israel contra o Hamas agora. E que Deus ajude os cristãos. Você sabe que às vezes a gente esquece dessas coisas, que tem cristão ex-muçulmano, cristão palestino, cristão israelita. A gente esquece. Obrigado por nos lembrar disso nessa manhã, Valéria. Obrigado. Ah, mas são só 1000 e pouco. Lembra de Abraão? Senhor, se tiver só um justo, por causa desse eu vou lá. Obrigado por me puxar a orelha para lembrar. Não só, quem tem orado? Eu tenho orado, irmãos. Eu tenho orado. E se você não tem,
Pede perdão para Deus e já começa. Mas a guerra que está lá no mundo espiritual agora, lá nas regiões celestiais, é muito pior do que a guerra de Israel com a Palestina, com o Oriente Médio. É pior do que a guerra da Rússia. É muito pior. É uma guerra travada, sabe pelo quê? O único território que interessa a Deus e o diabo: o seu coração. A guerra é pelo teu coração, é pela tua alma. Nesse exato momento tem uma guerra travada, o inimigo tramando para arrancar você da presença de Deus, e Deus tentando a todo custo te atrair para a presença dele, o diabo a todo custo seduzindo você, e eu com as coisas que o mundo tem para oferecer, e olha que o mundo tem coisa para oferecer, e Deus fazendo milagre, Deus operando, e Deus falando: olha, eu ouvi que você está falando na tua casa, olha, eu respondi a tua oração, olha o milagre que eu fiz na tua vida. Deus a todo tempo, a todo instante tentando mostrar para você o quanto Ele te ama, e o diabo a todo momento tentando mostrar o quanto o mundo é bom. Deus não desiste de você, mas vou te dizer uma coisa, o diabo também não. Quem viu o que aconteceu com a Priscila Alcântara? Triste, né, irmãos? Meu filho me mostrou umas fotos, uns vídeos que ela fez seminua, toda tatuada. Quem viu? Tem alguém mais que viu? 2, 3 anos atrás minha mulher me falou, um profeta de Deus, americano, profetizou sobre a vida dela: olha, o mundo vai te seduzir, assim como seduziu tal pessoa. Cuidado para você não cair. Ela foi alertada. Deus tem avisado o tempo todo aqui nessa igreja: cuidado. Cuidado com aquele negocinho que você acha legal. Cuidado com aquele negocinho que você concorda, que você acha bonitinho. Valéria estava falando e eu estava falando de manhã aqui. Essa semana se reuniu toda a esquerda do Brasil, todos os partidos de esquerda. Para quem votou, para quem é cristão, que não deve votar em esquerda, mas votou, vai a uma notícia: todos os partidos de esquerda se reuniram, sabe para quê? Fazer um manifesto pró-Hamas. Pró-Hamas. Você acha que é brincadeira? Está achando que é brincadeira? Quando o pastor estava falando, ensinando, pregando, e gente torcendo o nariz, estava achando que era brincadeira? Está aí para mostrar agora que não é brincadeira. Irmãos, existe uma guerra travada, mas não é só na região celestial, não. É dentro da sua mente. Existe uma guerra travada dentro do teu coração o tempo todo, o diabo colocando dúvida: será que é verdade? Não, não é bem assim não. Vai levando a tua vida assim mesmo. Não, não dá muita bola para isso não. Quando ele falar que você vai prosperar, aí sim, aí você acredita. Mas quando falar que você vai para o inferno, não acredita não, que isso aí é balela, inferno nem existe. Inferno não existe não, isso é coisa da carochinha. Isso é fábula. Mas existe uma guerra travada agora, nesse exato momento na sua mente. Você talvez pensando: puxa, eu não devia ter vindo aqui hoje. Puxa, alguns já estão pensando na hora do almoço. Está ficando tarde, hein? Já vai dar 11. É a guerra. Mas eu creio em nome de Jesus, que Ele que veio vencendo para vencer, e virá vencendo para vencer, já ganhou essa batalha dentro do seu coração. Como eu dizia, Deus te atraindo e o inimigo te seduzindo. Eu paro para pensar o tanto que Deus nos ama, porque o que Ele é insistente, hein, Vini? Eu paro para pensar o tanto que Deus me ama, irmão, porque Deus me cercou. Mas pensa num camarada que foi cercado por todos os lados. Aonde eu ia tinha um crente que eu não queria ouvir crente falar, mas aonde eu ia tinha um crente para falar. Impressionante. Até que Deus me conquistou. Mas foi de vero, como diziam os antigos, foi para valer. Mas não pense que a guerra na sua vida, na minha vida, porque sou pastor, é menos do que na sua. Não pense que na minha é menor, não.
O inimigo te seduzindo para te levar cada vez mais longe de Deus. Se ele seduziu a Jesus, irmãos, Mateus 4, se prostrar, levou para o alto do pináculo, mostrou todos os reinos da terra para Jesus. Olha a ousadia do cão, do capiroto, do cramunhão. Se prostrado me adorares, te darei todos os reinos da terra. Olha a ousadia do capeta. Irmão, se ele tentou Jesus, você acha que tu está livre? E vou mais longe, você acha que você ou eu somos mais fortes do que Jesus para resistir à tentação? Ah, irmão, a gente cai que nem um patinho. É só ele oferecer, é só ele dizer o que você quer ouvir, que você já caiu. Sabe aquele dia que você está carente? Sabe aquele dia que você está carente? Pastor não liga para mim, ninguém liga para mim, eu falo, não ouve, deixa eu procurar outra. Aí a pessoa vai e fala justo o que ela quer ouvir. Pronto, caiu. Já era, está feito o laço. Por que Deus nos ama tanto? E como pode alguém rejeitar a Deus? Rejeitar a proposta de vida, o estilo de vida que Ele nos propõe. Ah, pastor, mas é muito careta esse estilo de vida. Mas é o único que te leva para o céu. Não tem outro estilo de vida que te leva para o céu. Eu coloquei aqui, deixa eu ler. Sobre o noivo apaixonado pela noiva, muitas vezes ingrata. Eu estava preparando isso e eu falei, Deus, eu não sei como explicar isso. Como que eu vou explicar? E eu deixei para a última hora Deus colocar no meu coração. Mas imagina um casalzinho, namorado e namorada. Deixa eu ver, anotação. Isso. Imagina um casalzinho, namorado e namorada. E ele apaixonado pela namorada. Já viu alguém assim? Quem tem filho aí, ou filha, a filha apaixonada pelo namorado. Só que antes de estar, e o menino de bem de Deus, ou a menina de bem de Deus, partidão, imagina, partidão. Mas já teve umas aventuras antes. E aí tem o partidão de Deus, mas tem o cara descolado do passado, o rebeldão. Sabe como é que é? Aquele que as meninas se fosse nos Estados Unidos, como fala? O capitão de futebol americano lá nos Estados Unidos, ou a chefe das torcidas femininas, se fosse nos Estados Unidos, o partidaço, o descoladão. Aí ela sabe que esse aqui é melhor. É um partidão, é uma chance, é uma oportunidade de ter verdadeiramente um futuro legal, seguro. Mas tem o rebelde, o descoladão, bonitão, que todo mundo quer. Aí ela quer até dar uma chance pro... Quem sabe eu gosto, mas fica pensando lá no descoladão. O legal, o de Deus, Ele quer oferecer, Ele quer proporcionar, Ele quer tratar bem. Mas o descoladão não está nem aí, ele quer curtir. Maltrata, está nem aí. Quer nada com nada não. É só porque é gatinha, ou só porque é gatinho. Esse cara atraente, descolado, é o mundo. É o mundo. E tudo que o mundo representa, que é quem? Que é quem? Pode falar, que é quem?
o cramunhão. O mundo jaz no cramunhão, no capiroto. Mas só que ele está maquiado. O que diz a palavra? Que eles podem se vestir de um anjo de luz para te enganar. Está maquiado, legal, pô. Aí ela diz para o noivo bacana: olha, eu gosto de você, você me trata tão bem, você é tão legal, você é bonito até, mas sabe o que é? Eu não consigo esquecer o descoladão. Ai, como ele me atrai. Eu não consigo esquecer. Aí o noivo lá, que ama, diz: me dá uma chance. Olha, eu já provei que eu te amo. Olha quanta coisa eu fiz. Lembra quando você fez aquela oração que você nem pensava? Eu fui lá e atendi. Lembra quando você passou aquela lutona com a tua família? Precisava de um milagre. Eu estava lá. Quando você foi desonrada pelo descoladão, eu te honrei. Eu te quis. Quem mais te aceitaria? Aí ela pensa: verdade, né? Vou ficar com você, vou te dar uma chance. Mas a cabeça ainda está lá. Aí ela passa uma temporada, se aproveita do bobão ou da bobona. E já viu aqueles não em cima do altar? Quem já viu? O não em cima do altar. Eu vim até aqui, mas quer saber? Não vai dar não. Ela tinha provado, como o Salmo 34:8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Aí ele diz para ela, como em Mateus 21, eu já te dei tudo isso, você quer ir embora? Mas se você ainda quiser alguma coisa, lembra que está escrito? Tudo o que pedires, crendo. Você quer mais? Eu te dou o que mais você quer. Eu prometo que eu vou ficar com você eternamente, vou ser fiel. Mas a resposta é: não. Ele estava disposto a dar muito mais, mas ela não se apaixona por ele, ela não consegue enxergar quanto ele é bom. E assim a gente vê quantas meninas se apaixonam por canalhas e vice-versa. Às vezes recusam. Já ouviu falar da síndrome de Estocolmo? Quem já ouviu falar da síndrome de Estocolmo? O que é a síndrome de Estocolmo? A vítima se apaixona pelo abusador, pelo sequestrador. É assim ou não é? Se apaixona por aquele que sequestrou, que violentou, que desonrou. Se apaixona. Síndrome de Estocolmo. Não é cientificamente comprovado, mas o cara que fez o estudo, existe pessoas assim? Sabe que vai sofrer, mas não adianta. Escolhe sofrer. Escolhe o cafajeste, o canalha, o descoladão. A noiva amada dessa história, sabe quem é? Quem é a noiva? Fala, quem é? Levanta a mão. Diga: sou eu. Lembra das 10 virgens? 5 e 5. Então no meio da noiva tem aqueles que... Mas tem aqueles que estão ainda apaixonados pelo descoladão. É que o mundo, o descoladão, ele supre todas as minhas carências emocionais. Mas na hora que o bicho pega, ele corre.
Sabe quem é o descoladão? Eu já falei, o mundo, né? A noiva é quem? Nós. O descoladão é o mundo. Mas aí Deus me fez lembrar de uma coisa. Aquele que não largar pai e mãe por amor de mim, amigos por amor de mim, bens por amor de mim, não é digno de mim. Quem não coloca Jesus em primeiro lugar, em primeiro, eu amo Jesus, mas o meu emprego eu amo mais, eu me dedico mais. Eu amo Jesus, mas o meu casamento eu me dedico mais, os meus filhos eu me dedico mais. Então seus filhos estão sendo o mundo na sua vida. O seu trabalho está sendo o mundo na sua vida. Porque tudo que coloca Deus em segundo lugar é o mundo. O Senhor colocou no meu coração. Tudo. A sua esposa é o mundo, é o seu mundo? Então Jesus está em segundo. Vai viver seu mundo. Está na casa de Deus uma vez ou outra é o suficiente? É porque tem coisa mais interessante lá. Quem não se esforça para estar na presença de Deus, mas se esforça para estar em outros lugares, é porque os outros lugares é o seu mundo. É o que você mais gosta. Só que aí a lamparina vai faltar azeite. E aí Jesus vai chegar e vai dizer: para trás de mim, eu não te conheço. Eu já estou acabando. O noivo é Jesus. Só que muitas vezes a noiva não é digna do noivo. Assim como alguns pais sabem, ou algumas mães sabem, que aquele camarada não vai ser o melhor. Eu confesso que eu sei que o melhor para você não é o mundo. Não é nada que o mundo tem. O meu trabalho sempre foi importante para mim, vida. O trabalho em geral sempre foi muito importante, tanto que eu tinha 3. Mas com o passar do tempo, ele vai deixando de ser. Não é porque eu conquistei tudo que eu queria, porque Deus sabe que eu queria muito mais. Mas é insaciável, irmãos. O mundo torna a gente insaciável. Não vai ter fim nunca, se você não dizer chega. Ou é Deus ou é nada. Ou é Deus na minha vida, ou é Deus em primeiro lugar, ou é a obra de Deus em primeiro lugar, ou é nada. Não dá para ter duas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Pastor, por que você pregou esse texto? Você não falou da cura praticamente. Você não falou quase nada. Eu falei tudo que Deus mandou falar. Por que eu falei desse texto? Porque nunca se tinha ouvido falar, nem naquele tempo e nem depois daquele tempo, de alguém que ressuscitasse depois de já no estado de putrefação. Não tinha ouvido falar. Existe uma crença para os judeus que o espírito ficava no corpo, ou que uma pessoa pudesse ser ressuscitada até o 3º dia. E Jesus foi ressuscitado até que dia? Mas no 4º não. Quem está entendendo? E Jesus fez o que? Algo que era impossível. Por que ele fez isso? Para mostrar que para aquele que ele ama, ele faz o que é impossível. Só para atrair você. Só para despertar sua atenção. Só para que você creia que ele é o único que pode fazer qualquer coisa na tua vida para que você seja feliz de verdade.
Não há noivo, não há noiva nessa vida, não há homem, não há mulher, não há emprego, não há família, não há amigos, não há nada nessa vida que possa te fazer feliz de verdade. Só Jesus. Ele é o único. E quanto mais cedo nós, igreja, entendermos isso, mais cedo nós vamos ver o sobrenatural. Porque enquanto você estiver se preocupando mais com outras coisas, Jesus está voltando rápido, irmãos. Você só não vê se você não quiser. E quanto mais você estiver gastando tempo com outras coisas, se esquecendo de colocar azeite na lamparina, Ele pode chegar e nós vamos ficar. Aí, louco, tudo que tens, para que serve? Amanhã pedirão a tua alma. Mas eu ainda queria fazer aquela viagem, eu estava trabalhando por isso. Eu sempre tive o sonho de conhecer Israel. Já tive até a oportunidade, mas por causa das prioridades, amém? Quem é inteligente sabe o que é prioridade na vida, sabe ou não é? Principalmente aqui. Quem é inteligente sabe o que é prioridade. Por causa da prioridade, eu não fui. Mas as coisas começam a evoluir e a gente diz, né, Pilão? Está chegando a hora de eu ir. Agora, eu estou achando que está a hora de eu ir para Nova Jerusalém, não para aquela. Porque para aquela eu já estou perdendo a esperança de ir. De verdade. De verdade. Eu já estou abrindo mão desse sonho, porque eu sei que talvez não vai dar tempo. E isso é sério. Enquanto você estiver lá, num domingão, preocupado lá com não sei lá o quê, na quarta-feira, na sexta que tem culto de libertação, que nada. A coisa acontecendo, Jesus te atraindo e você distraído. Jesus é incansável em tentar nos atrair para Ele. Através desse milagre, muitos corações endurecidos foram alcançados. Vocês viram no texto. Mas infelizmente, muitos não foram. Ao contrário. Talvez vai ter gente que vai sair daqui, ao invés de ter sido alcançado com essa palavra, vai sair. Por que eu vim aqui hoje? Aquilo lá foi uma indireta para mim. Mesmo que Deus tenha me dado essa palavra anteontem, alguém vai sair dizendo, aquilo foi uma indireta para mim. Vai sair daqui com o coração mais endurecido do que quando chegou. Porque é assim que acontece. Jesus ressuscitou um cara que estava se decompondo. E teve gente que creu. E tomou posse. E teve gente que saiu com raiva. E armaram. Agora nós vamos ter que matar ele mesmo. Mas tem uma coisa. Vão ter que matar o milagre que ele fez também. Porque tem um monte de gente lá perguntar se ele é o milagre, se é o cara que ressuscitou mesmo, e estão acreditando nele. Então vamos ter que matar os dois. Pode ser que tenha gente aqui hoje querendo me matar por essa palavra. Você pegar aquele pastor, hoje eu vou fazer uma oração forte por ele. Não faz não, viu? Que tem gente que já fez oração forte, tem gente que gastou um dinheirão com macumba, pôs na porta da minha casa, não adiantou nada, continuo sendo teimoso do mesmo jeito. Olha para o teu irmão e diga assim, o que você quer? Pergunta para ele agora, o que você quer? O santo? O que pode te dar tudo? O que vai te honrar? Te santificar? Pergunta, o que vai te honrar, te santificar? Ou que vai fazer a sua vontade, só para ter o que quer de você? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Do início, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, Deus, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado, Senhor, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, Deus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Pois só tu és, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Quero orar por você. Se essa palavra falou com você, põe a mão no teu coração. Querido Senhor e eterno Deus, me prostro diante de Ti, ó Deus, em gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem me dado e dado a esses irmãos e a essas irmãs, por tudo que o Senhor tem falado por amor, Ah, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado, por toda a forma de atração que o Senhor tem usado, Jesus, por todas as tentativas de se casar conosco e viver eternamente conosco e nós contigo, porque este é o teu desejo. O Senhor tem batalhado por nós, o Senhor tem batalhado pela nossa alma, o Senhor nunca desiste, o Senhor é incansável. Mas se tem algo que eu ainda preciso abrir mão, Deus, para poder estar contigo eternamente, mostra aquilo que o meu irmão tem que abrir mão, aquilo que a minha irmã tem que abrir mão, tem que deixar mesmo. Senhor, mostra aquilo que ainda traz, Senhor, para longe de Ti, para fora da igreja, para longe da congregação, do corpo do Senhor. Mostra, Espírito de Deus, se há algo ocupando o primeiro lugar no coração do teu filho, da tua filha, convence, porque muitas pessoas estão se enganando, dizendo, não, isso não é verdade, isso não está. Mas a palavra do Senhor diz, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Nos ajude a desistir, a resistir, a renunciar, Deus querido, pelo poder que há no teu nome, aquilo que não te pertence, que não te agrada. Espírito Santo, só há um jeito de estar contigo, só há uma maneira de ser feliz de verdade, é agradando ao Senhor, é buscando ao Senhor, estando na presença do Senhor, buscando o teu reino, Deus, em primeiro lugar. Porque senão nós vamos adquirir bens, nós vamos nos cercar de pessoas, mas não de amigos, vamos ter bens, mas não vamos ter valores.
Espírito Santo, nos ajude a entender. Porque se nós buscarmos ao Senhor em primeiro lugar, o Senhor vai nos dar sim tudo que nós precisamos ou que sonhamos, porque é uma promessa do Senhor. Então nos ajude nessa manhã, ajude a tua igreja nessa manhã, pelo poder que é no teu nome. Quem nos assiste, quem nos ouve nessa manhã, convence, porque só o Senhor tem o poder do convencimento. Pelo poder que há no teu nome, e que nós possamos ouvir os testemunhos futuros dessa palavra, dessa semente que está sendo plantada, semeada nessa manhã de domingo, Senhor. Pelo poder do teu nome, se agrade de nós, se agrade de nós, se agrade de mim. Ele canta niai, shemarai. Se agrada de quem nos assiste agora ou nos assistirá, Espírito Santo. Pelo poder do teu nome, quebra, fecha as brechas, quebra toda prisão, Senhor. O mundo, assim como o sequestrador sequestra o corpo, o mundo tem sequestrado a mente da tua igreja, o mundo tem sequestrado o coração da tua igreja, e a igreja tem se apaixonado. A síndrome de Estocolmo, a igreja sequestrada sem perceber que está sequestrada, tem se apaixonado pelo mundo, Deus. O poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força, o poder ao Rei Jesus, o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força, o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força. Senhor, o mundo tem sequestrado nossos filhos, tem sequestrado os filhos dos teus servos, Senhor. O mundo tem sequestrado maridos, esposas, tem sequestrado a mente e o coração. Não permita, Deus, assim como aquelas pessoas sequestradas, cativas do Hamas hoje, cativas nas mãos do inimigo, Senhor. Existem mentes e corações sequestrados, mas não estão percebendo a honra,